Estamos aqui para novas informações do nosso site Autismo Não é Doença. Eu tenho conversado muito com os pais e eles têm me pedido para que eu fale um pouquinho sobre o processo de inclusão. Tanto falado nos dias de hoje, mas muitas vezes tem acontecido. Pais que muitas vezes têm falado para mim: olha, professora, o meu filho não foi bem recebido na escola, o meu filho não tem profissionais que atendam o meu filho, e daí, o que fazer? Então vamos ver como que aconteceu e como acontece o processo inclusivo para que a gente possa entender e ter pistas para que a escola possa atender. Então a gente percebe que a educação inclusiva, ela é da contemporaneidade. O que significa isso? Porque nós estamos vendo detalhes do processo educacional da criança com deficiência, da criança com transtorno. E na educação inclusiva, nós temos que olhar para as competências dessa criança, para as habilidades dessa criança e, principalmente, observando o seu potencial. Isso é inclusão. Então, toda escola tem que ter o ar de acolhimento, o comportamento de acolhimento. E quando eu acolho, não é só ficar com a criança, é simplesmente conhecer essa criança, saber do que ela precisa, saber quais são suas habilidades, saber qual é o seu potencial e quais as intervenções necessárias que eu tenho que fazer para melhorar esta criança. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Então a gente percebe que há 27 anos, há mais de 27 anos, o Brasil, ele foi signatário de documentos internacionais onde o mundo inteiro estava preocupado em como atender essas pessoas nas suas necessidades. Quando eu falo nas suas necessidades, atender a criança com transtorno do espectro autista para atender eu preciso conhecer. Para atender uma criança com deficiência, eu preciso conhecer. E para atender conhecendo, eu estou realmente sendo assertiva. E o que a gente percebe é muitas crianças sendo acolhidas em escolas sem profissionais capacitados. E os pais, às vezes, observam, falam, como garantir o desenvolvimento do meu filho com profissionais que não conhecem quem é meu filho? Como garantir o processo de comunicação, de interação das nossas crianças autistas, se esses professores desconhecem o que é uma educação inclusiva, desconhecem que há 27 anos é um comando institucional em vigor no Brasil e que nós muitas vezes não temos mecanismos de enfrentamento para atender essa criança. Então, o que está acontecendo? Qual é o nosso grande desafio? Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer o que é inclusão. É uma proposta de atendimento educacional para todas as crianças. Eu preciso, para acolher e atender todas as crianças, eu tenho que ter conhecimento teórico, eu preciso ter conhecimento metodológico, eu preciso de atender a necessidade daquela criança e, para tanto, eu preciso conhecer. Então, a gente percebe que muitas vezes existem práticas que não são inclusivas. Quando a criança ela é atendida de forma igual, conforme atende todas as crianças. Na diversidade, cada criança tem uma necessidade. Na diversidade, cada criança tem um potencial. Na diversidade, cada uma das crianças precisa de mecanismos de enfrentamento para poder estar se desenvolvendo. E às vezes a gente percebe que a nossa criança, Teia, está ficando de lado. Então, do ponto de vista educacional, será que eu e vocês, como escola, estamos prontos para atender a todas as crianças?
O que é exigido de cada um de nós como brasileiros, detentores do conhecimento? O que é exigido de nós, profissionais da área educacional, para atender a criança TEA? Será que nós, profissionais, sabemos de todas as formas de atendimento dessa criança? Será que eu reconheço quem é essa criança e sei das suas necessidades? Será que na sala de aula, os professores que atendem o meu filho, o meu sobrinho, o meu paciente, sabe o que fazer diante de comportamentos alterados, diante da dificuldade de comunicação, da dificuldade de interação dessa criança? E nós estamos buscando cada vez mais mecanismos de enfrentamento para estar atendendo a nossa criança autista. Trabalhar com a inclusão é um desafio. E o que significa isso tudo? Quando nós falamos de desafio, é atender a toda a diversidade do sujeito. Vamos ver qual é a diversidade da criança TEA. Como é o comportamento dela? Como são as interações? Como é a comunicação dela? Como é a área motora dela? Como é o processo de linguagem dela? Quais são as habilidades cognitivas que essa criança tem? E às vezes eu vejo as pessoas entendendo que a criança autista, ela não tem um cognitivo preservado. O que significa um cognitivo preservado? Que ela não tem capacidade de entendimento, não tem memória para estar aprendendo, não tem o processo de atenção. Quando eu não sei como atender, logicamente a nossa criança fica alterada. E a gente precisa ter detalhes dessa criança. Então, eu como professora, o que eu tenho que pensar sobre o processo de inclusão? O que eu, como escola, como gestor, como equipe técnica, tenho que conhecer sobre inclusão? Primeiramente, eu tenho que pensar no acolhimento. É a palavra mágica, acolher. Mas junto com o acolhimento, eu preciso do conhecimento. Junto com o conhecimento, eu tenho que ser assertivo na minha forma metodológica. Eu tenho que ser assertiva na minha prática pedagógica, realizando mudanças pedagógicas tradicionais que não dão certo para nenhuma criança na sua diversidade. Então, a gente está realmente falando sobre o processo de inclusão porque é uma grande dor dos familiares. É uma grande dor. Um dia desse, um pai ligou para mim e disse: ouve o meu filho. Professora, ninguém gosta de mim. A professora não gosta de mim. O que significa não gostar? É a forma como ele está interpretando. Sei que essa professora gosta, mas gostar significa atender essa criança no que ela precisa. Ela precisa de que voltem para quais são seus interesses. Será que essa professora conhece seus interesses? Será que essa professora conhece quais são suas habilidades? Porque todo ser humano tem potencial. Será que essa professora conhece como é o comportamento dele diante de situações que ele não sabe como resolver? Então, tudo isso é inclusão. Inclusão é nada mais do que, não é só atender a criança no ensino regular, é conhecer a sua necessidade, é conhecer. Então, olha bem, quais as atitudes, as posturas que nós temos que ter como escola para ajudar os pais a melhorar, para ajudar esses pais que são desafiados. Eles não são detentores deste conhecimento, eles estão em busca de muito conhecimento. A gente tem percebido que no nosso canal muitos profissionais, muitos pais estão em busca do conhecimento. Mas o que eu tenho que fazer para ser inclusiva? O que significa ser inclusivo? Será que eu estou fortalecendo a autoestima da minha criança?
Será que eu estou atento às mudanças que ocorrem na minha criança? As mudanças da adolescência, as mudanças de conflito que a criança tem, às vezes, diante de instabilidade familiar? Será que eu sei? Quais as práticas que eu tenho para atender esta criança? Isso é ter atitudes de acolhimento. Será que eu estou dentro da sala de aula criando um ambiente saudável, onde as crianças respeitam a criança autista? Será que eu estou estabelecendo na sala de aula regras e limites para todas as crianças, principalmente também para a minha criança autista? Será que eu estou dando pistas antecipatórias dessas regras e limites? Isso é processo de inclusão. Será que eu estou atendendo a criança, dando respostas assertivas para essa criança? Será que eu estou auxiliando os pais a realmente entenderem o que é o espectro do autista? Quem é o teu filho? Será que eu estou sendo exemplo positivo e pacífico para o meu aluno? Será que eu estou sendo positiva? Será que eu tenho fala positiva? Será que quando eu vejo uma criança se desenvolvendo, os meus olhos brilham? Será que porque a nossa postura diante do nosso olhar, diante daquilo que nós representamos para a criança, ela consegue entender se gosta ou não gosta. E com isso, quantos detalhes nós temos que auxiliar esses pais no processo de inclusão? Temos que dar para eles pistas para que eles possam entender que esta criança está sendo acolhida. Eu acredito no potencial humano do professor. Eu acredito na escola inclusiva. Numa escola que busca ferramentas de enfrentamento. Numa escola que está sempre em busca de novos conhecimentos para poder atender a criança dentro do espectro autista. Meu muito obrigada, professora Maria do Virges.